Bem com vocês? Chegou a hora, hein? Teve treta no treino, time ideal, vamos falar de arbitragem e tudo que envolve esse derby decisivo pela Copa do Brasil. Bora falar do timão e notícia boa. Já se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se, é o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Olha, rapaziada, se depender da disposição no treino, o Corinthians vai entrar mordendo o Palmeiras nesta quarta-feira no Allianz Parque. Vocês sabem, né? Houve uma treta no treino entre Memphis Depay e Félix Torres. E não foi algo tão simples não, tá? Não foi uma questão natural como o Corinthians tentou vender pelos bastidores, né? De maneira interna para os repórteres e tudo mais. Não. Foi uma treta daquelas. Uma disputa de bola, mas naquela chegada, mais pegada, aquela coisa toda. Isso é bom. Isso é bom. Significa que os caras estão aqui, ó. Os caras estão... Se o treino tá assim, como diz o clichê, né? Treino é jogo, jogo é guerra. É dessa maneira que o Corinthians está encarando esse confronto diante do Palmeiras. E aí, eles discutiram, se empurraram, houve uma treta pra lá, outra treta pra cá, não sei o que, tá. Os jogadores tentaram apaziguar, eles não ficaram satisfeitos, continuaram se estranhando. O Fabinho Soldado, na beira do gramado, lá do centro de treinamentos, teve que invadir o campo para conversar com os caras, acalmar e tudo mais. Eles continuaram se prometendo. E aí o Dorival, a comissão técnica, resultado, aquela atividade teve que ser interrompida. Os caras tiveram que parar e tudo mais, e aí, né, deram uma desopilada, todo mundo meio que refrescou a cabeça e tal, para eles continuarem. Não foi tão simples assim. Obviamente, isso não, imagino, terá desdobramentos no sentido de racha de elenco, de grupo. Não é. Acho que foi isso, talvez, até que o clube quis dizer, com uma questão natural, né? Que às vezes acontece, faz parte do futebol e tudo mais. Não foi tão simples assim, porque ali o bicho pegou. O bicho pegou mesmo. Mas é fato de que eu não imagino que isso resulte, né, em alguma outra questão mais grave, enfim, mais drástica. Acho que ficou ali mesmo, né? E isso me dá um indicativo positivo, de verdade. Não estou romantizando aqui não, mas é sinal que os caras estão, se no treino eles estão com essa vontade, especialmente o Memphis, né, que é o cara mais cobrado e tudo mais, e eu até sou um defensor, né, mas eu acho que a galera pega muito no pé do Memphis e os números dele são extremamente positivos, né. Você pode questionar quanto ele custa, custo-benefício, que falta treino, que faz música, que não sei o quê. Agora, dentro de campo, eu acho que ele resolve. O problema do Corinthians não passa pelo Memphis, passa pelo Thales Magno, pelo momento do Romero, pelo Félix Torres, não passa pelo Memphis. E se o Memphis está com essa indignação com um companheiro nos treinos, bom, aí eu acho que temos um sinal positivo. Claro que eu não vou esperar também que o Memphis entre numa pilha muito grande a ponto de se irritar com um adversário no jogo, porque ele pode tomar cartão, pode ser expulso, pode perder a cabeça. Mas a gente sabe também que o Memphis, dentro do jogo, ele tem um comportamento completamente diferente. Ele é o cara que entra na mente. Ele é o cara que provoca isso nos adversários. Ele é o cara que subiu na bola e irritou completamente o elenco do Palmeiras naquele momento, na final do Paulista. Então, se o Memphis utilizar toda essa vontade que ele tem para catimbar, para provocar, para buscar benefícios dentro de um confronto decisivo, bom, aí o Corinthians está muito bem servido. E falando em Corinthians bem servido, vamos para a escalação, gente, porque tem uma coisa que está me chamando a atenção. Finalmente, Dorival Júnior está, primeiro, repetindo uma equipe. A ideia, ok, teve o final de semana no meio, né? E ele, obviamente, preservou, a gente até falou amplamente sobre isso, né? Se precisava, se não precisava e tal, acabou empatando com o Fortaleza. Mas o time ideal, ele é exatamente o time que será escalado no derby. E é exatamente o time que venceu o Palmeiras no primeiro jogo. Por 1-0 e poderia ter vencido por mais, não fosse o pênalti defendido pelo Everton na cobrança do Yuri Alberto. Ou seja, você tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, você tem Gustavo Henrique e André Ramalho na defesa, e você tem o meio-campo com o losango de Ramon Dias. Ranielli abrindo o meio-campo, Martínez por um lado, Carrilho por outro, Rodrigo Garro na ponta desse losango, Memphis e Yuri no ataque. Esse time, com uma pequena variação, por vezes jogava o Bidon
e não o Martinez, ou às vezes não o Ranieri, mas o Ranieri, quando fixou ali de primeiro homem, ele não saiu mais. Então, muitas vezes jogava o Bidon e não o Martinez, porque o Martinez às vezes caía pelo lado direito, justamente na vaga do Carrilho, e não pelo lado esquerdo onde ele está jogando hoje. Mas com essa pequena variação, esse time, inclusive com o Matheus Bidu jogando bem na lateral esquerda, com o Mateuzinho na direita, com essa dupla de zaga, Gustavo Henrique e André Ramalho, esse time, gente, esse time conquistou 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Esse time tirou o Corinthians de uma zona do rebaixamento. Não era que estava brigando 15º, 14º. Não, o Corinthians estava na zona. O Corinthians corria seríssimos riscos de rebaixamento no segundo semestre do ano passado. Eis que há uma magia envolta neste time e especialmente no trio ofensivo que faz com que o Corinthians conquiste 9 vitórias consecutivas, culminando num 3-0 sobre o Grêmio em Porto Alegre, com direito a gol de bicicleta de Memphis Depay. Esse time que encantou o Brasil nesse recorte de 9 jogos, que fez com que Rodrigo Garro fosse eleito o melhor meia do futebol brasileiro naquele momento, que fez com que o Yuri Alberto atingisse a marca de 30 gols, se tornando o artilheiro máximo do Brasil. Esse time pela primeira vez será repetido. Ganhou do Palmeiras por 1-0 na Neoquímica Arena, poderia ter ganhado por mais, como poderia ter tomado um empate também, o jogo aberto, né, naquele gol que foi anulado, mas esse time venceu. E esse time vai encarar o Palmeiras agora no Allianz Parque. Inclusive o Martinez chegou a ser dúvida por conta de um desconforto muscular que ele teve no treino, mas ele começou a atividade, no começo da atividade ele teve esse problema e depois ele retornou, o que imaginamos não seja um problema para a escalação. Não sendo o Martinez, acho que o Bidon joga por ali. E aí realmente aconteceria o mesmo que no ano passado, né? Quando algumas vezes o Martinez não jogou e entrou o Bidon. Acho que o Martinez dá um poder de combate maior, né? Ele marca mais, mas o Bidon entrou bem, tá? No segundo tempo do primeiro jogo. É um jogador que, enfim, né, tem lá as suas virtudes e os seus defeitos, né? Por vezes ele acaba não tendo tanto poder de marcação, acaba sendo mais leve ali no meio campo, dominado por adversários, mas também tem muita qualidade técnica para prender a bola, segurar a bola, para criar tabelamento, seja com o Rodrigo Garro, seja com o André Carrilho. Então, enfim, sendo o Martinez ou o Bidon, acho que o Corinthians está bem servido, especialmente pelo trio ofensivo, né? Então, agora, como é que vai ser esse jogo? As pessoas estão nessa dúvida, né? Porque o Palmeiras, sabidamente, mudou muito o seu time de uns tempos para cá e está enfrentando problemas, né? O Murilo está machucado, o Estevão foi embora, o Richard Rios também, o Bruno Fux sentiu uma lesão e é dúvida para o jogo. Aí você tem o Gustavo Gomes e o Mikael. O Mikael falhou no primeiro jogo da final do Paulista, né? Quando ele vem correndo para trás, né? E o Yuri consegue fazer o corte para finalizar e fazer o gol lá da decisão. Muita gente acreditou a ele o gol do Memphis no primeiro jogo, mas o fato é que ele faz a falta, né? Na intermediária. Só que ali foi uma desatenção completa, porque aí o Garro e aí a malandragem do Garro, que cobra a falta rápida para o Mateuzinho cruza e o Memphis cabeceia nas costas de Gustavo Gomes, que já tinha cometido o pênalti. Então o Gomes foi mais comprometedor do que o próprio Mikael, mas essa deve ser a defesa do Palmeiras. É que tem bons jogadores, sabidamente, né? Ou o Aníbal Moreno ou o Emiliano Martinez, o Maurício tá numa grande fase, você tem o Facundo Torres, você tem o Vitor Roque, que tá buscando seu espaço, é um jogador que briga muito, mas em termos de posturas, o que a gente pode esperar? O Sousa, que eu acho que vai ser titular, o que a gente pode esperar? O Palmeiras vai jogar em casa. Então, diante da torcida, eu imagino um Palmeiras muito marcando alto e pressionando o Corinthians nos minutos iniciais. O Palmeiras sabe que se marcar um gol muito cedo no jogo, ele volta para a partida e desmancha essa vantagem de uma forma prematura. É tudo que o Abel Ferreira quer. Ao passo que o Corinthians vai ficar se defendendo o tempo inteiro, por 90 minutos eu acho arriscado. Então, é claro que você, ao sair, você se expõe também. Então o Corinthians vai precisar ser muito inteligente, estratégico. E nesse aspecto, nesse ponto, o Dorival Júnior é muito bom. Olha, o Dorival, ele tem alguns problemas, eu já critiquei ele muitas vezes em alguns momentos aqui do Corinthians, mas o Dorival Júnior tem, na sua história, na sua biografia, títulos de Copas. E ó, não são poucas. São 3 Copas do Brasil,
ele tem uma Libertadores, ele sabe jogar esse tipo de campeonato. Pontos corridos, ele não tem um campeonato de pontos corridos. Agora, quando fala em mata-mata com o Dorival, ele sabe ser estratégico. Ele não precisa nem ganhar o jogo, ele precisa empatar. Mas ele vai jogar para empatar? É o risco, né? Você vai jogar para empatar, você perde. Eu acho que não. Eu acho que o Dorival vai tentar, inclusive, uma estocada. Porque se ele fizer um gol no Palmeiras, cara, ele arrebenta. Ele obriga o Palmeiras, numa tensão que gerará no estádio, inclusive, e no time, para fazer 2 gols, para levar a decisão para os pênaltis. E o Dorival sabe disso. Que um golzinho é muito pouco. Porque o Palmeiras pode achar esse gol muito cedo. E aí acabou. Acabou porque aí o jogo fica com o Corinthians na obrigação também de fazer esse gol. Então, o Corinthians vai ter que ser muito inteligente. Porque se ficar lá atrás, é fato também, e o Dorival deve estar estudando o Palmeiras, que o Palmeiras do Abel Ferreira, do ano passado para cá especialmente quando dependia muito do Estevão, era um time com dificuldade na criação. Ficava com a bola, rodava a bola, gerava muito volume, mas pouca efetividade. Dificilmente era um Palmeiras que goleava, né? Muitas vezes finalizava muito, mas o resultado era 1-0, 2-1, era muito apertado. Era um Palmeiras com muita dificuldade de finalização. Se o Corinthians conseguir bloquear isso, vai deixar o Palmeiras com a bola, mas sem essa penetração para poder conseguir o resultado. Só que aí vai precisar de uma paciência, de uma malandragem, de uma inteligência para fazer isso por 90 minutos. Então, eu não acredito muito nisso. Eu acho que o Corinthians vai tentar jogar. Porque se ele tentar jogar, ele também desestabiliza o Palmeiras, do tipo, pô, eu achei que só eu ia atacar e de repente eu tô tendo que me defender. É isso. O jogo é xadrez, o jogo é psicológico, o jogo é mental. E com esse trio ofensivo, o Corinthians já não tem mais tantas dificuldades na criação como ele tinha com Thales e Romero, quando ele tinha que apostar no Guinegão, quando ele não tinha tantas opções assim. Agora não, gente. Nós estamos falando de Garro, Memphis e Yuri. Esses caras conseguem prender a bola, esses caras conseguem confundir defesas adversárias, esses caras conseguem atrapalhar os planos de Abel Ferreira. Então, Corinthians, não fica só se defendendo. Se o Corinthians conseguir, nos primeiros minutos, inclusive, tirar essa bola, esse conforto do Palmeiras, o Palmeiras talvez demore a entrar no jogo. E aí, quanto mais o tempo vai passando, com a vantagem sendo corintiana, eu acho que o Corinthians tem grandes chances de pelo menos sair com um empate, né? E buscar essa vaga. Não vai ser fácil. O Palmeiras é um time que está acostumado a decisões. Abel Ferreira também deve estar estudando muito o Corinthians, de que maneira ele consegue superar. E quando você fica, né, permitindo com que o adversário fique na volta da tua área, eu sempre falo isso, né, cara? É um convite à aleatoriedade. Porque aí um chute de média distância pode desviar em alguém entrar, pode bater na mão de um zagueiro e o árbitro marcar pênalti, pode acontecer de tudo. Então, quanto mais essa bola estiver longe ou neutralizada, se você não controlar a bola, controle o espaço. Eu acho que aí o Corinthians tem mais chances. Para terminar falando de arbitragem, bom, a gente já falou, né, que o Anderson Daronco vai ser o árbitro do jogo e que no VAR cai o Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte, que é um árbitro que foi muito contestado já a vida inteira atuando no campo e que no VAR também tem os seus problemas. E recentemente, não é de agora essa notícia, ele foi flagrado aí numa rede social ofendendo o Corinthians. O Corinthians entrou com uma representação, né, um protesto, um ofício na CBF, pedindo a desconvocação dele, a tirada, né, da escala, e a CBF não atendeu. E aí um problema, né? Porque agora qualquer decisão que ele tome ou não tome, que seja favorável ao adversário, o discurso está pronto. Se for uma decisão favorável ao Corinthians, o Palmeiras vai dizer que foi por conta da reclamação do Corinthians. Então, o melhor era não ter escalado, né? O melhor era não ter colocado um árbitro que já tinha um histórico, enfim, de ofensas contra um clube, tinha um conflito de interesses aí, não teria por que escalar. Mas a escala está pronta, está feita e agora vamos pro jogo. O que vocês acham que vai acontecer? Que rufem os tambores. Depois do jogo eu tô aqui de volta. Fiel, se dentro de campo o clima tá tenso, fora os bastidores pegando fogo com o mercado da bola, então bora conferir. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que encontrou um novo alvo na busca por um atacante de lado de campo. Trata-se de Caio César, jogador de 21 anos de idade, revelado na base do Curitiba e que pertence ao Al Hilal, time que já foi de Neymar, de Jorge Jesus,
Caio César nunca conseguiu decolar por lá. Na temporada passada, por exemplo, sempre foi muito mais reserva do que titular. Terminou a temporada com 20 jogos, 3 gols e 3 assistências. Bom driblador, tem técnica, tem capacidade, mas está, por exemplo, abaixo do Malcom, do Mitrovic e outros jogadores que integram o elenco principal do Al Hilal. A ideia do Corinthians para contratá-la é fechar por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Corinthians ainda pede que o Al Hilal ajude com parte dos salários. É que o brasileiro, apesar de muito jovem, tem salário bastante alto para a realidade nacional. Atleta que havia sido comprado do Vitória de Guimarães de Portugal por 10 milhões de euros. Só para completar, em relação ao Caio César, ele também é pretendido por times de Portugal e da França, o que aumenta a dificuldade e a dificuldade de obtenção desse negócio por parte do Corinthians. Para completar as informações do timão, com Takis Gaio, lateral direito do Sporting, atrelado ao Corinthians, tem fama não muito boa entre torcedores do Sporting. Ele é meio que um meme do clube. Não por falta de vontade, ele é extremamente dedicado, extremamente profissional e torcedor fanático do Sporting, mas é visto como jogador com menos qualidade do atual elenco esportista. Só para completar de vez, contar que o Corinthians fechou contrato de patrocínio com o Zé Delivery, contrato de 3 temporadas para um dos omoplatas. Negócio que vai garantir até dezembro 4 milhões de reais. É fiel, segundo o Jorge Nicola, o Corinthians está no mercado atrás de ao menos um novo atacante. A diretoria já analisa nomes e negocia com representantes, tentando encontrar um reforço de impacto sem gastar demais. A carência no ataque é visível, a diretoria finalmente reconheceu isso, tomara que dessa vez a escolha seja certeira e traga mais potencial ofensivo para o time. E aí, nação corintiana, você acha que essa treta entre Memphis e Félix Torres pode afetar o time hoje? Qual atacante você gostaria de ver chegando no Corinthians e essa escalação te agrada? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Até mais tarde, valeu e vai Corinthians!